Virando a nossa página aqui no TMC 360 em Nova York, houve ontem um evento promovido pelo Instituto Esfera, que reuniu lideranças de Brasília, lideranças de Washington também, com o objetivo de alinhar alianças bilaterais. Quem está acompanhando essa semana toda o que está acontecendo em Nova York é o nosso colunista, o Guilherme Ravache, que traz mais detalhes para a gente. Que elegância, hein? Bom dia, Ravache! Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Pois é, ontem o PIB compareceu em peso ao terceiro Diálogos Esfera, que é um evento que acontece aqui em Nova York. Parte do Person of the Year também foram premiados dois brasileiros, né? O Zé Auriemo, que é o José Auriemo Neto, chairman da JHSF, e o Cristiano Amon, que é o CEO da Qualcomm, também foi premiado como Person of the Year. Isso aconteceu no final do evento. Mas durante o evento teve um painel com vários empresários. E aí, quem estava nesse painel? Donald Trump Jr., filho do presidente Donald Trump. E ele falou da relação China, Estados Unidos, Brasil, né? Como essa equação pode beneficiar o Brasil ou ser prejudicial ao Brasil. Obviamente, né, o Don Jr., como ele é conhecido, defendeu que o Brasil precisa se aproximar mais da China, até para ter uma alternativa. Mas quem também estava no palco, André Esteves, do BTG, e aí chamou a atenção que ele puxou uma questão de segurança. Ele falou que o Brasil institucional não poderia perder a batalha para o Brasil não institucional. O que ele chama de Brasil institucional? É quem estava lá. Ele falou, o Brasil institucional é quem está aqui. E o Brasil não institucional é o Brasil do crime, o Brasil do roubo. E essa é uma pauta que já está começando a circular para as eleições, né? Conversei agora há pouco com o ex-presidente Michel Temer e ele falou que também sente, né, ou sentiu esse sentimento de que a eleição já está começando a ser muito debatida aqui entre os empresários, que obviamente estão tentando identificar para qual lado o país vai. Quem também estava no palco? Wesley Batista, do grupo JIF, que é controlador da JBS. Ele falou, por exemplo, que uma aproximação com os Estados Unidos seria muito positiva para o Brasil. Ele deu como exemplo o fato do Brasil produzir a mesma quantidade de carne que os Estados Unidos, né? Só que o Brasil, segundo ele, tem 200 mil cabeças de gado, enquanto os Estados Unidos têm apenas 80 mil. Por que essa diferença? Wesley explicou que é pela eficiência promovida aqui nos Estados Unidos, pela tecnologia e também processos avançados. No ponto de vista dele, essa aproximação poderia ser positiva. O Wesley estava tão otimista aqui nessa relação Brasil e Estados Unidos que até brincaram com ele, né, que ele poderia ser contratado. O Don Jr., outros representantes americanos estavam muito felizes com as falas do Wesley aqui nos Estados Unidos. Lembrando, né, que a gente teve nas últimas semanas a reunião do Lula com o presidente Trump, e aí diversas afirmações têm sido feitas de que a JBS, assim como outros grupos, atuaram para que esse encontro acontecesse, né? Querem uma aproximação Brasil e Estados Unidos. Mas olha, eu consegui falar com o Donald Trump Jr., exclusivo, só eu falando com ele. Eu acho ótimo. Tenho muitos amigos brasileiros, muitos investidores nas nossas empresas. É um grande país com um grande povo. É animador ver a maior economia da América Latina trabalhando com os Estados Unidos. É importante para o Ocidente, importante ir contra a China e outros adversários pelo mundo. Então é muito bom estar aqui neste evento. E ele não estava preparado para a entrevista, peguei ele meio de surpresa ali, mas deu certo, a gente conseguiu falar. E tem mais, ele falou mais coisas aqui, viu? Eu acho que vale a pena a gente, vamos ver se tem aí pronto, a gente pode assistir aqui agora. É uma relação importante de se ter. Você fala de terras raras, mas tem também o agronegócio, os grãos, o açúcar, a carne. Muitas oportunidades para os dois países trabalharem juntos. E acho importante ter esse tipo de aliança.
Eu perguntei para ele sobre terras raras, né? Se esse interesse dos Estados Unidos também estava ligado ao fato da China ter o controle de 90% das terras raras produzidas no mundo, cerca de 90%, e o Brasil ser a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Os Estados Unidos, inclusive, comprou a Serra Verde, que é uma mina que produz, né? Uma indústria que produz terras raras. Então, olha, foi uma noite bastante produtiva, os empresários saíram muito felizes e representação americana de altíssimo nível durante o evento.